Acesso negado. E de novo foi acontecer. Acesso negado. Libertadores não é pra você. Acesso negado. Bora pro vídeo, rapaziada. Fala galera, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, deixa o like, porque como você sabe, é muito importante pra mim, ajuda demais no alcance e na divulgação do conteúdo, e é rapidinho pra você aí, é só um clique. Então, deixa o like que ajuda demais, tá? Bom, apesar desse começo, é claro que a gente estava assistindo o jogo ontem do Corinthians, eu acho que muitos aqui estavam assistindo o jogo do Corinthians, é, porque primeiro a gente é palmeirense e seca o Corinthians mesmo, torce pro Corinthians perder e cair fora da competição, e é o que aconteceu mais uma vez na história do Corinthians, caiu fora da Libertadores antes da Libertadores começar, e segundo porque a gente também já tá pensando no jogo de domingo, já tá projetando esse clássico Palmeiras e Corinthians. E assim, o Corinthians com certeza sai com uma pressão dessa eliminação, apesar da torcida ter aplaudido no final, ter marcado 2 gols, e tudo mais, o Corinthians sai com uma pressão, né? Agora precisa mostrar um bom resultado, um bom futebol contra o Palmeiras. Isso é evidente. Se fosse ao contrário, também seria assim. Mas dentro de campo, vendo o jogo ali, eu tava prestando atenção em alguns momentos do jogo. A gente pode notar que o time do Corinthians é aquilo que muita gente já sabia e que muita gente já dizia, né? É um time que tem uma defesa muito fraca, tem uma defesa vulnerável, mas que tem um meio de campo e um ataque, alguns jogadores do meio de campo, mas principalmente o ataque, que pode causar problemas, né? E acho que essa fica a lição pro Palmeiras no domingo. Eu acho que a gente pode se aproveitar dessa vulnerabilidade do Corinthians na defesa, mas também não pode, com muita sede ao pote, dar campo pro Corinthians, porque apesar de ontem o Corinthians ter sofrido para marcar 2 gols no Barcelona do Equador, e o Barcelona, é bem verdade, também veio para segurar o jogo contra o Corinthians, até porque já tinha feito o resultado lá, mas apesar dessa dificuldade, a gente sabe que o Corinthians tem jogadores ali que vivem boa fase, que são bons jogadores. O caso, por exemplo, do Garro, que eu acho muito bom jogador. O Memphis, que apesar de muita gente estar falando, né, torcedor do Corinthians tá falando que, pô, o cara tá fora de forma, tá meio devagar, tá isso, tá aquilo, tá indo pra festa. Mas é um cara que tem qualidade também. É outro cara que, se você deixar ele com espaço e com tempo pra pensar, pra jogar, pra dominar essa bola, é um cara que pode causar dificuldade. Tem o Yuri Alberto também, que apesar de muita gente falar, pô, é bagre, é isso, é aquilo, mas é um cara que também tá vivendo boa fase, não acho tão ruim assim, não acho tão mau jogador assim, acho que tá vivendo uma boa fase, então pode complicar. O volante do Corinthians também é... Não é o Martinez, é o Carrídio. O Carrídio também é bom jogador, então tem alguns bons jogadores no Corinthians e o Palmeiras precisa ficar de olho aberto, né? Precisa ficar atento na partida do domingo para isso, para não dar espaço para o Corinthians. Mas acho que com o ataque que a gente tem hoje, com esse ataque com Vitor Roque, com Estevão, com Facundo, o Veiga também, quem sabe o Veiga esteja num dia bastante inspirado. Eu acho que ele vai estar, ele falou pela TV Palmeiras ali, né? Deu uma fala, uma entrevista, não é bem entrevista, na verdade, é quando ele seleciona um jogador para falar lá, para se comunicar, ele fala a respeito da importância desse jogo, é um cara que quer conquistar esse tetracampeonato inédito, e a gente torce para que ele esteja num dia inspirado. Então, de repente, com esse trio de ataque, mais esses jogadores de meio campo, Richard Rios, a gente pode aproveitar, sim, essa vulnerabilidade defensiva que tem a equipe do Corinthians e fazer um placar interessante no Allianz Parque, porque eu acho que o jogo lá da Arena do Corinthians vai ser mais difícil. Mas, falando agora a respeito de Palmeiras, foi aprovado, né? Lucas Evangelista finalmente foi aprovado na segunda bateria de exames e já deve ser anunciado como reforço do Palmeiras nas próximas horas, até porque o que eu tenho lido aí é que o material já para a apresentação do Lucas Evangelista já estava todo pronto há 1, 2 semanas, né? Porque o jogador já tinha se acertado com o Palmeiras, tanto que não estava nem sendo relacionado mais para as partidas do Red Bull Bragantino. Então, Lucas Evangelista agora sim será jogador do Palmeiras. Eu vi essa informação em vários portais, principalmente na ESPN também, de maneira oficial. Então, será jogador do Palmeiras. Teremos aí mais um segundo volante, mais um meia de ligação para fortalecer esse elenco. E aí eu acho que agora encerra as contratações do Palmeiras para este primeiro semestre. Sinceramente, eu acho que a gente vai com um time bem ok, tá? Bem ok. É claro que tem alguns pontos que a gente pode ressaltar.
Pô, de repente um lateral esquerdo ali, para fazer o lugar do Vanderlan, que não vem muito bem, apesar de ter jogado bem, até regular, vai, na última partida, mas talvez precisasse de um lateral esquerdo. E outra coisa também interessante de se falar é que o Riquelme Felipe da base parece que recebe mais uma vez uma sondagem da Inglaterra, né? E na primeira vez em 2024 ele tinha recebido sondagem do Nottingham Forest e agora recebe sondagem do Wolverhampton, oferecendo aí cerca de 6 a 8 milhões de euros para contar com o jogador de 18 anos, que não foi um dos escolhidos para subir para o time principal ainda do Palmeiras. A gente sabe que subir para o time principal do Palmeiras é complicado, ainda mais agora que o Palmeiras deu uma reformulada no elenco, deu uma repaginada. É muito difícil para essa garotada ter espaço. A gente vê aí o próprio Alan, que está nesse elenco principal, que para mim é um dos bons jogadores, dos grandes jogadores que o Palmeiras tem na categoria de base, e que cada vez menos vai ter menos espaço, porque tem jogadores mais experientes na frente. O caso de Felipe Anderson, o caso do Paulinho, que está voltando de lesão, o caso do Facundo Torres. Isso eu estou dizendo de jogadores que ocupam vaga no time titular, apesar de não ser talvez da mesma posição que o Alan, e o Alan estava ocupando uma posição mais do lado esquerdo, mas mesmo assim são jogadores que são mais experientes, que foram contratados para serem titulares, ou pelo menos para vestir a camisa do time e jogar pelo time principal. Então, com isso, o Riquelme Felipe tem essa sondagem, não sei se vai ser negociado, mas o fato é interessante até de se notar, e um ponto positivo, é que o Palmeiras começa a despertar olhares da Premier League, né? Agora os caras já olham no Palmeiras realmente como um grande fornecedor de jogador, e não é à toa, né? Depois do Gabriel Jesus, que começou lá atrás, depois Danilo, teve o Luiz Gustavo, teve o Vitor Reis, tem o Estevão, né? Que nada mais nada menos é o baita do craque. Então o futebol inglês começa já a procurar jogadores no ninho ali do Palmeiras, o que é muito bom pra gente. Lembrar que o Riquelme Felipe tem uma multa de 100 milhões, né? Renovou, quando recebeu a primeira sondagem, renovou o contrato e tem uma multa de 100 milhões. E é interessante que o Palmeiras tenha, assim, essa visibilidade positiva lá fora, porque aí a gente consegue vender atletas até mesmo que a gente não vai aproveitar e vender por uma boa quantia e colocar atletas lá fora. É um ciclo. Você vende o atleta, você ganha a grana, a liga te olha com bons olhos, começa a procurar mais jogadores seus e você pode usar isso também como barganha, na hora de trazer jogadores para tua categoria de base ou mesmo para o teu elenco principal, com a promessa de que no Palmeiras, o Palmeiras consegue, com a estrutura que tem, com o protagonismo que tem dentro do cenário do futebol, alavancar esses jogadores de volta para a Europa em boas ligas. E a baixa que a gente tem é o Gustavo Gomes, que sentiu um problema no joelho durante o treino, né? Não é um problema que vai precisar de cirurgia, segundo eu li, e cerca de 2 a 3 semanas, ou seja, ele está fora do primeiro jogo da final. Sinceramente, eu não acho que vai fazer falta pelo que eu tenho visto do Mikael e do Murilo, e principalmente tendo o Emiliano Martinez aí na frente dessa dupla de zaga, eu não acho que vai fazer falta. Não que eu não acho que o Gomes não faça falta no elenco, eu acho que é importante você ter um zagueiro como o Gomes, um zagueiro que é campeão, um zagueiro que é xerife, que tem esse tamanho, tem essa cancha, como a gente costuma dizer, né? Passa uma certa segurança, eu acho que é importante você ter esse zagueiro no elenco. Mas nesse momento, na equipe principal, eu acho que o Gomes acaba não fazendo falta, porque o início do Mikael foi muito interessante, facilitando a construção de jogo, como eu já tenho falado aqui nos vídeos, que é diferente você ter um zagueiro canhoto mesmo pela esquerda, de fato é. E o Murilo também, que é outro bom zagueiro e tem essa facilidade de carregar a bola para o ataque, tem uma boa bola aérea e também não tem decepcionado. Então eu acho que na dupla de zaga, mesmo com essa baixa do Gomes aí por 2 a 3 semanas, a gente tá bem, acho que não sentiremos falta. Então é isso, rapaziada. Deixa a sua opinião nos comentários a respeito de tudo isso e acesso negado. Tamo junto, até a próxima.